Oi gente, tudo bem? Bom, faz bastante tempo que eu não gravo vídeo. O último que eu gravei, eu disse que eu queria já gravar com a neném aqui em casa e é isso que deu pra fazer. Eu não lembro exatamente qual dia que eu gravei aquele lá, mas eu já estava em casa esperando, né, o momento que ela quisesse vir. Bom, eu vou falar hoje sobre como foi o nascimento e os primeiros dias meu com a Alice lá no quarto do hospital, né? Bom, foi assim, tudo começou na madrugada da segunda-feira, dia 19 de maio. Eu tinha ido dormir domingo normalmente, sem nada diferente, mais ou menos diferente, né? Assim, eu tinha sentido um corrimento um pouquinho diferente, mais espesso, mas ainda assim meio branquinha, amareladinha. Não parecia nada com o sinal ou o tampão que todo mundo fala, né? E aí, mais ou menos uma meia-noite, eu fui ao banheiro e eu vi que tinha saído uma secreção diferente que parecia muito com o tampão. Aí eu fiquei toda feliz, né? Porque alguma coisa tá acontecendo. Aí já acordei o Leandro e falei pra ele, né? Ele tava mais ou menos dormindo, falei pra ele. Mas tudo bem, voltei a dormir. Aí quando foi umas 2 horas da manhã, eu comecei a sentir um desconforto. Não era exatamente dor, era um desconforto na região aqui do baixo ventre. Não era em cima, não era nas costas, era na frente. E aí eu fiquei pensando, será? Tava até contente, né? Aí eu comecei a prestar atenção, que às vezes acontecia e demorava um pouco, aí acontecia de novo. Eu nem sei explicar o que era, mas não é dor, era um desconfortozinho, só uma coisa que te chama a atenção. Nossa, o que é isso que tá acontecendo? Mas passa rápido. E aí eu comecei a ficar prestando atenção, até que uma hora eu me convenci de que eram contrações. Começou a doer um pouquinho, mas totalmente suportável, nada demais. Uma dorzinha, vamos dizer assim, uma dorzinha muscular. Ok. E aí eu comecei a contar o tempo. Eu pegava o celular e via o horário, né, e começava a contar o tempo. E chegou uma hora que eu tava, não, peraí, mas tá de 10 em 10 minutos? Aí, na madrugada mesmo, eu peguei a internet e procurei algum aplicativo de contração. Eu falei, não, isso deve existir. E aí eu encontrei um que você aperta quando vai começar as contrações, quando começam as contrações, e aperta quando para. E aí ele mede a distância entre essa e a próxima e quanto tempo ela durou, que também é importante. Então eu comecei a contar, e aí tava dando realmente 10 em 10 minutos. Eu até não lembro quanto tempo duravam as primeiras, vou até olhar aqui pra falar pra vocês. Olha, mais ou menos assim que aparece. É desse jeito que aparece. Chama contraction. Aí as primeiras estavam durando assim, ó, 10 segundos, 27 segundos. Aí começou a aumentar, foi para 40 entre 50 segundos a duração entre cada uma. Mas estava dando 10 minutos, 8 minutos de distância. E é claro, né, eu já me preocupei, nossa, 10 minutos já? Aí eu pensei, eu preciso falar com a minha médica. Isso era umas 5 da manhã. Eu não queria ligar pra ela muito cedo, mas sabe como que é o desespero, né? Aí eu fiquei meio assim, ai meu Deus, se tiver acontecendo alguma coisa, se eu tiver que ir pro hospital, eu não sei. Porque eu até tava estranhando, porque tava doendo, mas era totalmente suportável. E isso é estranho pra mim. Eu tava esperando mais. E aí, eu liguei pra minha médica, ela falou assim que era pra ficar tranquila, pra continuar acompanhando, que ainda não era nada demais, que qualquer coisa eu ligava pra ela de novo. Beleza. E aí, a hora que o Leandro acordou, eu contei pra ele toda feliz, amor, tô sentindo dor, toda feliz. Ele, nossa, sério? Então ele nem foi trabalhar, porque como eu comecei a sentir às 2 da manhã e a média, né, que dizem que demora o trabalho de parto é cerca de 10, 12 horas, o primeiro. Então eu pensei, é hoje? Nasce hoje?
Então ele nem foi trabalhar, porque ele precisava ficar comigo. Como é que eu ia ficar sozinha aqui sentindo dores, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Aí eu continuei contando e normal, fui tomar banho, né? Tudo normal. Aí chegou a hora do almoço, a gente foi, não tinha nada pra fazer, a gente foi num restaurante que tem aqui perto, montei um marmitex, fiz um marmitex pra mim. E vim pra casa, almocei, tudo normal. E ele tinha umas coisas pra fazer, eu falei assim, bom, vai lá então na sua casa fazer e volta, que aí eu vou ligar pra minha médica. Beleza. Aí nisso eu falei com a minha mãe, contei, ela falou assim, por que você não me falou antes? Eu falei, não, pra quê? Eu ia desesperar ela. Já ia querer ficar aqui e tal, né? Então não precisa. Vamos esperar o negócio acontecer de verdade. Bom, aí quando o Leandro voltou, era cerca de 1, 2 horas da tarde, aí eu tava começando a ficar preocupada, porque já tava passando muito tempo, já tinha passado as 10 horas, e eu ainda continuava naquela lenga-lenga de a mesma intensidade de dor, pra mim não tinha mudado nada. E eu não sabia o que estava acontecendo, se ele nem estava bem, né? Apesar de sentir ela mexendo ainda. Ai, tô com gripe. Aí eu liguei pra minha médica de novo. Falei, Clara, eu tô preocupada com ela, quero saber se você tá bem, né? Eu não sei o que tá acontecendo, se eu tô sentindo dor de verdade, se eu não tô. Ela falou assim, olha, eu não tô no consultório, mas a Cleo, na verdade, eu falei com a Cleo, que é a secretária da minha médica, mas eu considero que eu falei com a médica, porque a Cleo também é super gente boa, enfim. Ela falou que conversou com a doutora Clara, que parecia tudo tranquilo pelo que eu tava falando, mas se eu quisesse mesmo saber, eu podia ir lá na maternidade e já levar as malas, porque de repente eles poderiam pedir pra eu ficar. E aí eu levei, né, coloquei tudo no carro, fui pra maternidade. E já achando, né, que, nossa, alguma coisa vai acontecer. Cheguei lá, minha dor tava um pouquinho mais intensa, tava ficando difícil ficar sentada, né, assim, fica incômodo, dói, você fica meio assim, mas tranquilo ainda, sobrevivendo de boa. Aí eu cheguei lá, fiz a triagem, que eles medem a pressão, pegam seu batimento cardíaco, anota o que está acontecendo. E aí a moça falou para eu aguardar para o médico chamar. Aguardei, aguardei e nunca que me chamavam. Aí eu já tava ficando estressada, porque já fazia mais de 1 hora que eu tava esperando depois da triagem. Eu tava com dor, eu tava preocupada e eu ia ficar lá até que horas? E não tinha ninguém chamando. Tinha um monte de gente ali e ninguém estava sendo chamado, só para triagem. Eu falei, nossa, e todo mundo que estava na minha frente já vai ser de noite. Aí nisso a minha médica ligou, a Cleo, secretária ligou, falou assim, olha Andressa, a doutora Clara já tá aqui no consultório, que ela tinha dado uma saída. Você já foi na maternidade, já foi atendida? Eu falei assim, olha Cleo, eu tô aqui, já passei pela triagem, mas ainda não fui atendida. Você quer vir aqui? Então, eu não sei, porque eu já tô esperando, né? Daqui a pouco me chamam, enfim. Aí eu esperei lá mais uns 15, 20 minutos, você quer saber? Cansei. Fui lá, falei que não, tô indo embora e fui lá pro consultório, que é pertíssimo, 5 minutos eu tava lá. Cheguei, só esperei a Clara terminar de atender uma paciente que tava lá no consultório dela, ela me atendeu. E aí ela teve que fazer o exame de toque para saber como é que tava. E ela falou assim, olha, assim que eu entrei na sala, eu entrei, abri a porta, ela olhou, ih, você não tá sentindo nada ainda. Eu, ok, eu tô com bastante dor até, né, mas ela tá falando que eu não tô sentindo nada, então eu não tô sentindo nada. Então ainda tem que esperar coisa pior. Mesmo assim, ela me levou lá pro consultório, né, pra poder fazer os exames. Aí ela viu o batimento, tava tudo bem, ela falou assim, olha, só de olhar essa barriga só tá muito alta ainda. Vamos fazer o exame. Fez. Eu tinha começado a dilatar, mas não tinha nem um dedo ainda. 1 dedo, 1 centímetro, né? Mesma coisa. Ok, então vamos esperar. Falei assim, ó, não tem ainda nada. A neném ainda tá muito alta, não tá encaixada.
e você ainda não tem dilatação. Então, relaxa, você não tá sentindo nada ainda, são só algumas contrações. Ela até falou que o que eu podia estar sentindo eram as contrações falsas, que são as de Braxton Hicks. Tá, se alguém já ouviu falar, se não ouviu falar, é legal dar uma pesquisada. São contrações que dizem que as mulheres sentem a partir do 5º ou 6º mês, já começa a sentir que são treinos do útero para o neném nascer. Acontece que eu não senti isso até aquele dia. Então eu não sei se por acaso eu tivesse sentido antes, eu teria me controlado mais, né? Do tipo, ai, não, tá tudo bem, não preciso ir pra lá. Mas, enfim, não tinha sentido, pode ser que alguém tenha sentido. E é uma coisa super de boa, sem preocupação, você não vai sair gritando. Aliás, eu não gritei nada, nem chorei, fiquei de boa. Aí, ok, ela falou assim, olha, então vamos aguardar até amanhã cedo, né? Terça-feira, dia 20, cedo. E vamos ver o que acontece. É para aumentar as contrações, diminuir o tempo entre elas, aumentar a intensidade para ter contração de verdade, para o neném descer, encaixar e aí conseguir fazer o parto normal. Então é para você sentir mais dor essa noite, ok? Eu não fiquei muito animada com a ideia de mais dor porque eu estava com sono, porque eu não tinha dormido desde as 2 da manhã. Mas eu pensei, bom, eu consegui dar umas cochiladas, quem sabe eu consigo dar mais umas cochiladas. E voltamos para casa com mala e tudo. Bom, aqui em casa, fui comer alguma coisa, fui deitar no sofá e sempre com o celular na mão, controlando as contrações. Mas ainda nada de diferente. Conforme o tempo foi passando, a dor foi aumentando, foi ficando mais difícil. Como a minha própria médica falou, vai chegar uma hora que você não vai conseguir falar durante as contrações. Você vai ficar parada assim, quieta, você não vai conseguir andar direito. Mas é bom andar, porque andar alivia a dor. Eu já tinha ouvido isso, eu não achava que era muito verdade, mas enfim. Sentei no sofá e aí começou a aumentar a intensidade. Não o tempo estava igual, mas aumentar a intensidade. Vinha assim umas que eu ficava respirando, né? Respirava fundo pelo nariz, soltava pela boca. Porque esse foi a técnica que mais me aliviou, né? Eu dei uma lida em algumas coisas e testei essa, pra mim deu certo. Aliviava assim, eu conseguia controlar e aí passava, conversava e tal, normal. E aí eu comecei a andar pra ver se aliviava e realmente aliviou bastante. Mas a coisa começou a ficar um pouquinho mais tensa, porque a dor ela aumentou e eu não parava de sentir dor. As contrações passavam, mas a dor continuava. É estranha, é uma dor estranha, porque é como se fosse uma dor muscular bem na direção assim da bacia, mas não tem um músculo só ali, naquela parte, um músculo assim reto para falar que doeu, como se eu tivesse feito um monte de abdominal. Mas é como se fosse isso, mais ou menos para explicar. E esse lugar doía o tempo todo. Ele estava muito dolorido, como se alguém estivesse abrindo assim. E realmente era isso que estava acontecendo. Então, passava a contração, eu continuava com essa dor. Ela doía muito quando eu estava deitada. A contração dói muito quando eu tô deitado, pra mim. Em pé era mais fácil. E é complicado ter alguém do seu lado, porque a pessoa quer pôr a mão em você, quer fazer carinho, quer tentar te acalmar e tal. Mas algumas vezes isso não ajuda. Você quer todo mundo longe de você. Então, fiquei nessa história de aumentar a dor. Mas eu não achava que a dor estava aumentando. Pra mim, o que estava acontecendo? Eu estava ficando mais cansada. Ao invés de pensar que a dor estava aumentando, eu estava pensando que eu estava ficando menos forte para aguentar. Então, quando me perguntavam, aí eu tentava prestar atenção, respirar assim, e pra mim tava igual. Eu é que tava fraca. E aí teve uma hora que tava doendo muito, eu falei assim, não, eu vou pro banho, porque dizem que a água quente alivia. Gente, eu entrei naquele chuveiro com a água quente, mas foi na hora. Na hora a dor passou. É incrível, é assim, é
milagre. É o que eu posso dizer. Realmente, na hora que eu entrei no banho, eu não queria sair mais, porque aliviou totalmente. Eu deixava a água cair assim na lombar. Nossa, é maravilhoso. É, mas eu não posso ficar o tempo todo também tomando banho. A conta de água, de luz, né? Sem contar economia, não, né? Então eu não podia ficar lá o tempo todo. Então eu fiquei acho que uma meia hora. Aí eu pensei, bom, agora deu uma aliviada, dei uma descansada, vamos sair. Foi desligar o chuveiro, a dor voltou. Mas é mais ou menos isso que eu expliquei. Eu tava mais descansada, eu fiquei uma meia hora sem sentir nada. Então eu saí do banho e já estava pronta para aguentar mais um tempo. Mas eu tava aguentando super bem porque na minha cabeça eu não tava sentindo dor de verdade. Era só cansaço. Aí minha mãe foi dormir, o Leandro foi dormir e eu fui pra cama também, né? Vou ficar fazendo o que ali? Aí deitei e nisso eu percebi que a dor era bem mais forte deitada. Aí eu fiquei sentada e respirava e já tava assim num intervalo muito curto, coisa de 5 minutos, né? E eu ficava sentada, respirando, respirando. Acho que eu levantei umas 3 vezes pra ir tomar banho. E aí eu peguei um banquinho de plástico, coloquei dentro do box. Eu sentava assim e deixava a água cair retinho na minha coluna. Gente, muito cuidado se alguém for fazer isso. Coloca um tapetinho embaixo, porque eu caí 2 vezes no box. Eu acabava escorregando porque o piso é liso, né? O banquinho de plástico liso também embaixo. Aí você tá com dor, você não tá conseguindo se movimentar muito bem. Na hora que você vai sentar nele, ele escorrega, você vai para um lado, ele vai para o outro. Super perigoso. Eu caí sentada, achei que não tinha problema, continuei. Até deveria ter chamado alguém, né? Mas nem chamei. Realmente não aconteceu nada demais comigo, mas poderia, então cuidado. Bom, enfim, eu fui tomar uns 3 banhos durante a noite. Ficava lá respirando. Mas não acordei ninguém, porque não tem o que fazer. As pessoas vão ficar olhando pra mim com cara de coitada. Eu não queria ninguém olhando pra mim com cara de coitada. Eu escolhi passar por isso. E eu, apesar da dor, eu tava muito feliz com isso, porque tava chegando a hora. Ok. Mas chegou um momento que eu não aguentava mais, de cansaço. Eu tava mais de 24 horas sem dormir, era 4 horas da manhã, então 26 horas sem dormir. 26 horas sentindo dor, apesar de ter começado uma dor fraca, mas por mais fraca que seja, você sentir essa dor o tempo todo vai te cansando, né? Além de toda a expectativa, ansiedade, é uma loucura. Então chegou mais ou menos 4 da manhã, eu acordei o Leandro, falei assim, amor, tá difícil, eu não tô aguentando, eu tremia, eu ficava em pé, a minha perna tremia, sim, de exaustão. Como se eu tivesse corrido maratonas e maratonas e não aguentasse mais ficar em pé. Minha mão tremia se eu apoiava assim em alguma coisa. Na hora que tava assim, eu apoiava às vezes no sofá e tremia de cansaço, como se eu tivesse fraca, como se eu não tivesse comido nada. E eu até tentei comer, mas era meio complicado. Tem até uma foto. É muito feia, mas eu vou colocar para vocês terem uma ideia de como tava. Olha só. Muito feia a foto, né? Bom, enfim. Então eu comi, eu tava com muito cansaço mesmo. Eu falei pra ele, eu tô preocupada. Porque eu não sei quanto tempo mais vai demorar. Eu passava assim a mão na barriga e parecia que tava no mesmo lugar, que não tinha descido. Eu tava bem alto, assim, bem embaixo do seio mesmo, né? Não tinha nada descido, eu colocava a mão embaixo para ver se estava encaixada também, que a médica mais ou menos me explicou como que era. E eu não sentia nada diferente, eu pensava assim, bom, não sei se eu que não sei ver ou se realmente não tem nada diferente, mas de qualquer forma é preocupante, porque já fazia todo esse tempo que eu tava sentindo dor e quanto mais espera, a gente fica preocupado se o bebê fica bem. Então, chegou esse horário, eu chamei ele e falei assim, eu vou ligar pra médica pra ver o que ela acha. Então, eu liguei pra Clara de novo, 4 da manhã, tadinha. E eu expliquei, e aí às vezes eu tinha até que parar de falar no telefone porque vinha a contração. E aí eu lembrei dela, porque ela falou que quando tivesse doendo de verdade eu não ia conseguir nem falar com ela no telefone. Eu pensei, bom, então
deve estar começando a doer de verdade, né? Porque eu não tô conseguindo. Só que foi muito triste essa conversa com ela. Porque eu expliquei tudo isso da exaustão, né? Eu achava que tinha aumentado a intensidade, mas também achava que estava muito cansada, por isso estava sentindo mais. Aí ela falou assim, então a gente vai marcar a cesárea. Porque ela já tinha falado pra mim no dia anterior que de amanhã não passa. Então ou ela vem naturalmente ou ela vem por cesárea. É claro que a segunda opção não fazia parte das minhas escolhas, das minhas expectativas. Eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer normal. Então, na hora que ela falou, a gente vai marcar a cesárea, eu comecei a chorar. Chorava no telefone, não conseguia falar com ela. Eu acho que ela devia ter pensado que eu tava tendo uma contração, por isso que eu não respondia. Eu só fazia que era o que eu conseguia soltar assim de palavras, só pra ela saber que eu ainda tava ali no telefone. Mas eu comecei a chorar porque é muito triste, sabe? Você quer tanto uma coisa, você se sentiria bem fazendo aquilo, você tava lutando por aquilo até aquele momento e aí de repente falam pra você que você não vai fazer daquele jeito. É muito triste e ao mesmo tempo você sabe que você não vai conseguir. Se continuasse daquele jeito, o que ia acontecer? É o que eu expliquei pra ela, que eu achava que isso ia acontecer e ela concordou. Se eu continuasse nessa exaustão, se o bebê descesse, se encaixasse, se eu tivesse dilatação, isso ia demorar ainda um tempo, ia chegar na hora de fazer força, eu não ia ter força, eu não ia conseguir fazer isso direito. Corria o risco do neném ficar entalado por um tempo, porque quando começa a fazer força tem que ser rápido, para ele não ficar preso, né, entre o útero assim e a saída. Então eu tava preocupada se eu ia conseguir fazer isso direito, se ia ter que usar algum método, enfim, sabe, aquela coisa de forceps e tal. Eu não sabia se isso ia ser necessário. Então tudo isso me preocupava, porque o objetivo é a Alice e eu ficarmos bem. E do jeito que as coisas estavam acontecendo, parecia que esse ficar bem estava cada vez mais distante do parto normal. Mas quem sou eu para decidir? Então eu falava as coisas para ela, eu explicava o que estava acontecendo para ela me orientar. E eu expliquei, ela falou assim, então vamos marcar. Bom, depois que eu consegui falar com ela, falei ok. Ela falou, olha, você tá desde que hora sem comer? Eu falei que eu tinha comido meia-noite, então já eram 4 da manhã. Ela falou assim, ok, então a gente vai marcar para umas 9, para dar o seu tempo de jejum. Você pode chegar lá na maternidade umas 7 horas da manhã, não precisa correr muito não. Se arruma, toma um banho, prepara as coisas e vai. Beleza. É claro que eu queria estar lá o quanto antes, porque depois que ela falou que a gente ia ter que fazer a cesárea, eu pensei, ok, então eu quero uma anestesia. Porque eu queria estar bem na hora que o neném nascesse, sabe? Eu queria estar acordada e eu tava cansada de sentir aquela dor, tava muito complicado, porque fica todo mundo só olhando pra você e tentando te ajudar, mas ninguém consegue. Enfim, tomei outro banho pra dar uma renovada. Depois que eu desliguei o telefone, eu chorei mais um monte no colo do Leandro de tristeza, né, por estar indo pra fazer a cesárea, mas enfim, ainda tinha um pouquinho de esperança. Aí tomei banho, arrumei minhas coisas e eu fui no carro, minha mãe acordou, eu fui no carro com o Leandro na frente, porque é só uma pessoa que pode entrar mesmo, e ainda ia demorar um pouco, não tinha por que ela ir comigo, porque eu fui pra lá, era 6 da manhã. Então ela tinha que acordar minha irmã e tudo mais, então eu fui só com ele. Chegamos lá, ainda fiquei eu cheguei 6h30. Aí eu só subi pro quarto 8h15. Então eu ainda fiquei um tempão lá naquelas cadeirinhas desconfortáveis, sentindo dor, que é pior do que deitado. Aí eu nem aguentei, eu tive que levantar, porque não dava pra ficar sentado ali, tava doendo demais. E aí, de novo, triagem, só que essa triagem era diferente, porque como eu já tava com internação marcada, né? Na triagem teve um médico que fez exame de toque
e viu os batimentos do bebê, também estava tudo bem, mas estava muito alto. Ela não tinha descido. E aí ele fez o exame de toque e ele falou assim, você já tá com 5 centímetros de dilatação. Na verdade nem foi ele, eu acho que alguém falou depois pra mim, mas ele que fez o exame já tava com 5 centímetros. Eu falei, nossa, então assim, eu tô na metade. Na metade, a parte que mais demora já foi, porque depois dos 5 é mais rápido pra dilatar. Ok, então, de qualquer forma, né, a internação tava marcada. Quando deu 8h15, a moça veio, levou eu e o Leandro, minha mãe já tava lá, minha irmã já tava lá, o pai dele já tava lá, e levou a gente pro quarto. Lá no quarto, o quarto que eu fiquei mesmo, me deram a camisola pra me trocar, fui, me troquei, com muita dificuldade, porque é difícil abaixar e levantar quando você tá sentindo aquela dor de contração. Me troquei, tirei brinco, tirei anel, tirei corrente, tirei tudo, que era de metal, né, que não pode. E eu ficava apoiada assim na cama ou um armarinho que tinha lá. E respirava porque tava doendo pra caramba. E aí ainda continuava aquela dor na bacia, assim, que não passava mesmo quando paravam as contrações. E logo que eu subi, logo em seguida entrou uma enfermeira com uma anestesista para fazer as perguntas, né? Então, fuma, bebe, qual foi a última vez que comeu, tem alergia a alguma coisa, esse tipo de pergunta. E eu ali só assim, né? Não, não, tudo assim. E apesar de tudo, contente porque tava chegando o momento. E a cada contração, a cada minuto que passava, eu ficava mais ansiosa. Eu não achei que eu ia ficar desse jeito. E o Leandro me ajudando, tirou foto da gente. Quer ver? Tem mais uma que eu vou mostrar. Enfim, tive que tirar uma foto sorrindo, né? Então ele tirou foto da gente pra sei lá, pra me animar, porque era legal, e pra postar para o pessoal que tava esperando mensagens, né? Pessoal que tava no grupo de avisos sobre a Alice, para eles receberem as imagens e acompanhar o passo a passo. Aí logo em seguida a minha médica entrou também. Ela veio, olhou pra mim e falou, tá alto ainda. Sim, é. Aí ela veio, apalpou, falou assim, olha, ela ainda tá muito alta. Você já tá com 5 de dilatação. Se você quiser, você pode esperar mais umas 5, 6 horas mais ou menos. E vamos ver se ela desce, se dá pra fazer o normal. Se ela desce e se ela encaixa. Que dilatação você vai ter. Mas não dava. Não dava pra esperar, porque eu já tinha colocado na minha cabeça que ia ser cesárea, então eu tava louca por uma anestesia. Eu cheguei lá às 6h30 achando que eu ia receber anestesia, não pensem nisso. Você só vai receber na sala de parto mesmo. Então eu tava exausta, eu tava com sono, eu tava com uma olheira gigante. Eu tava passada. Não. E sem contar que a ideia de esperar 5, 6 horas me preocupava muito. Como é que eu vou deixar o neném aqui mais 5, 6 horas? Já fazia, quer ver, 26, 27, 28, fazia 30 horas que eu tava em trabalho de parto. E eu pensava que quanto mais passasse, mais perigoso era pra ela. E realmente é assim, né? Não, vamos fazer cesárea mesmo. Já tinha chorado por isso mesmo, já tinha aceitado, então vamos embora. Ela, então tá bom. Então daqui a pouco vem buscar, os maqueiros vêm buscar você. Tá bom. E esses 5 minutos parece que foram eternos, porque eu andava de um lado pro outro no quarto, parecia que não acabava nunca a minha dor. E eles não chegavam nunca. E finalmente eles chegaram, era 9 horas. E aí eu deitei e eles me levaram. E eu andava olhando assim pra cima, aquele corredor e passando as luzes. Nossa, pra quem tem medo de hospital como eu tenho, tem medo de cirurgia, a ideia de me cortar era uma coisa terrível. Foi um momento de medo, muito medo. Eu acho que eu nem senti dor direito, assim, eu tava com dor, mas eu esqueci dela, porque eu tava com muito medo
desse momento. E aí eu deitado, olhava assim, via a porta escrito sala de cirurgia. Nossa, é tenso, muito tenso. Mas eu não tinha escolha, eu tava ali, né, e vamos embora. É aquela coisa, a pessoa fala, ah, eu não aguento. Você não tem escolha. Então você vai aguentar, porque não tem jeito, não tem outra opção. Ou é ou é. E aí eu entrei na sala de cirurgia. Na hora que passa pela porta, o Leandro ficou. E aí eu perguntei, cadê ele? Porque eu achei que ele ia me acompanhar o tempo todo. Aí o anestesista que veio em seguida falou assim, não, ele só vem na hora que vai tirar o neném. Ah, então tá bom. Estão preparando ele, colocando roupa, máscara, touca. Ah, legal. Bom, aí eu fiquei ali deitada na maca, eles falaram, agora você vai ter que pular pra essa. É engraçado a pessoa falar o que você vai ter que fazer, porque na hora você pensa, oi? Impossível. Mas eles fazem isso todo dia, então eles sabem que é possível. Mas você mesmo assim fala que é impossível. Aí eu falei assim, ok, vocês vão me ajudar, né? Aí eles pegavam o colchão de um lado, o outro do outro. E aí eu fui meio que de pulinho assim e deitei na onde ia fazer mesmo a cirurgia. Tinham duas luzes assim, redondas, grandonas, em cima de mim, né? Uma mais ou menos na direção do peito, a outra mais ou menos na direção da pelve mesmo, onde ia fazer o corte. Cheio de luzinha assim, né? Eu brinco que parece uma nave espacial. E aí eu deitei ali e falei, ok, cadê a anestesia? Aí o anestesista veio, o Henrique, um cara super gente fina. Oi, Andressa, tudo bem? Eu sou anestesista. Eu falei assim, eu te amo. Que eu tava louca pra ver alguém que falasse que ia me dar anestesia. Mas antes disso, eles esticam o braço assim de um lado em cima de tipo uma tábua acolchoada, prendem o braço, coloca o medidor de pressão nesse braço. Aí o outro estica aqui na mão, faz aquele furo para soro, né? E outros medicamentos. Na hora que furou, não tem mais a marca. Também já faz 15 dias, né? Na hora que furou, eu senti tanta dor. Nossa, mas doeu tanto. Eu nunca tinha furado aqui, eu nunca tomei soro nem nada, não fazia a menor ideia de como era. E na hora que furou, meu Deus, que dor é essa? É horrível. Eu achei que já tinha sido anestesia. Mas nada aconteceu. Eu falei, você já anestesiou? Eu falei, não, você vai ter que sentar pra gente anestesiar. E aí de novo aquela coisa, oi? Não é possível. Isso não é possível. Mas de novo, é possível, eles te ajudam, né? Normal. E aí colocou o soro, eu achei que eu não tinha que tomar soro assim, logo no começo, né? Ele falou assim, claro que tem. Você não comeu meia-noite, você vai morrer de fome. Tá bom, mas tudo isso na brincadeira, né? Tipo, ele foi um cara super bacana. E aí eu escutava a enfermeira mexer lá com algumas coisas de metal. Eu até virei assim, porque eu não queria ver. Deus me livre me ver o bisturi, não, obrigado. E aí esse outro braço ficou esticado, né? E o anestesista ali daquele lado. E desse lado aqui tinha o bercinho um pouco ali pra frente. Mas eu nem tinha reparado nele, de tão preocupada que eu tava. Minha médica já tava lá também, já vestida, né? E aí eles colocaram aquele negócio assim na minha frente, que é bem aqui mesmo, que coloca aquela proteção pra você não ver nada. E aí eu comecei a ficar preocupada. Ah, mentira, antes teve anestesia, né? Então volta um pouquinho. Aí eu tive que sentar pra dar anestesia. Então eles me ajudaram, eu sentei e fiquei preocupada porque dizem que dói muito, que é na coluna, né, e tal. Mas não doeu, sério. Doeu menos do que tirar sangue. E quase não dói tirar sangue. Apesar que eu não gosto, mas dor mesmo não tem. Doeu menos que vacina, essas coisas, ixi, tranquilíssimo. Então não tenho medo da anestesia. A hack, né, que eu tomei. E aí eu sentei, ele colocou uma agulha, depois ele colocou outra. Eu acho que não sei exatamente como funciona, eu não pesquisei nada sobre cesárea, porque só a ideia de pensar nisso já me dava medo. Então eu pensei assim, se eu tiver que passar por isso, os médicos sabem o que tem que fazer, eu só obedeço. Então tudo que foi feito em mim eu não sabia de nada. Eu preferia assim porque eu tinha muito medo.
E aí ele colocou umas agulhas lá, tirou outras, enfim, não doeu nada. E assim que ele colocou, eu já comecei a sentir dormência, assim, na perna. E foi uma coisa bem interessante até, né? Assim, curiosa. E aí eu deitei, já tava quente a perna, começando a formigar. E aí eu olhava naquelas luzes redondas da reflete, né? Aí eu olhava assim e via meu pé. E eu mexia meu pé. Meu pé tá mexendo. Aí passava um tempinho, eu mexia de novo, aí mexia só os dedinhos, né? Dali a pouco eu mexia, ele só fazia uma tremidinha assim. Eu falei, ok, eu não estou mais mexendo meu pé, mas eu acho que eu tô sentindo. Eu tinha muito medo de sentir cortar, sabe? Eu sei que não ia doer, mas eu não queria sentir as pessoas fazendo as coisas. E eu sei que sente. Aí eu falei com o anestesista, né? Ai, eu não tô sentindo meu pé, eu tô sentindo meu pé, eu não sei o que tá acontecendo. Ele, não, fica tranquilo, daqui a pouco eu vou fazer o teste pra ver como é que tá a sua sensibilidade. Beleza. Aí sim que colocaram o negócio na minha frente lá, aquela cortina lá. Não dá pra ver nada de fato. E mesmo olhando para aquelas luzes, ela não tava na direção do corte, então mesmo que eu olhasse eu não ia ver nada. E aí ele foi lá e falou assim, agora eu vou fazer um teste. Aí, pra mim, ele tava fazendo assim, na direção onde ia ser o corte. E ele falou, você tá sentindo? Eu falei, tô. Eu sei onde você tá mexendo. Tá, mas o que é que eu tô fazendo? Pra mim você tá fazendo assim. Ele, não, eu tô te beliscando. Aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Eu não sei se ele tava mentindo, se ele tava falando a verdade. Eu não tinha outra escolha a não ser confiar nele. Então eu resolvi confiar nele. E eu pensei, bom, pelo menos eu consigo sentir onde, mas eu não consigo sentir o que estão fazendo. Isso já me tranquilizou um pouco, mas só um pouco, porque aí já chegou o ajudante da médica, né? O auxiliar, e a coisa ia começar. Aí eu comecei a ficar preocupada. E aí eu sentia que ela mexia, eu sentia que ele limpava, né? Passava algodãozinho, algodão não, acho que é gaze, né? Passa limpando. E aí meu coração ia disparando, e eu pensei, daqui a pouco vão mandar eu me acalmar, porque não vai dar pra terminar a cirurgia. Mas deu. E dali a pouco o Leandro entrou, eu pensei, ai meu Deus, tá chegando a hora. E no que ele entrou, ele já sentou aqui bem do meu ladinho, né? Com a cabeça aqui, um banquinho que tem ali do lado. E eu conversando com ele, eu não lembro o que é que eu tinha falado pra ele. Acho que a gente nem trocou muitas palavras, mas eu tava tão tensa, tão ansiosa, que parece que a gente falou por uns 10 minutos antes da coisa acontecer. Eu comecei a sentir me apertando na barriga, de cima pra baixo, né? Comecei a sentir me apertando assim, empurrando. Eu falei assim, nossa, que estranho, né? Alguma coisa vai acontecer. E quando eu menos espero, de repente eu escuto um choro. E naquele momento eu chorei também, chorei, incontrolavelmente. Olha, não dá pra descrever qual é o sentimento. Eu só sei que eu me senti muito feliz, com certeza, né? Porque ouvir o chorinho dela significa que ela tava bem, significa que ela tava respirando e que ela saiu e que eu tava bem também, porque eu tava conseguindo ouvir isso. E eu acho que toda essa emoção e o momento, o medo, a ansiedade, tudo essa mistura me fez chorar desse jeito. E eu chorava. E aí eu vi levando ela pro bercinho ali do lado. Tava cinza. Ela tava meio cinza. Mas é como nascem mesmo, né, os bebês. E eu olhava assim, gente, não dá pra você ligar que saiu de você aquilo. É muito estranho. Mas aí eu comecei a olhar os dedinhos, eu contava pra ver se tinha 5, eu olhei pra ver se era menina mesmo. E na hora, a única coisa que me veio assim na cabeça foi a música do Rick Renner, Filha, que é sobre os 15 anos, né, da filha, eu não lembro de qual deles, que ele fala que quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. E é bem isso mesmo, é uma coisa muito louca. Parece que naquele momento alguém me trocou. Eu era outra pessoa.
E aí a enfermeira enrolou ela e trouxe do meu lado, colocou aqui do lado, e eu chorava, chorava. E eu pensava, meu Deus, eu olhava assim pra ela, não dava pra entender, não sei. É uma cena assim que nunca vai sair da cabeça. Eu olhava pro Leandro porque eu queria muito que ele chorasse, eu nunca vi ele chorar, mas ele não chorou, não é da natureza dele. Eu olhava assim, só via o olhinho dele, mas não dava pra ver ele chorando, tava branquinho o olho, não tava vermelho. O meu, em compensação, devia estar cheio de tudo molhado. Aí a enfermeira falou, olha pra cá, né? Ela tirou uma foto com ela aqui do meu ladinho, depois pediu pra ele abaixar a máscara. Tiramos nós três uma foto. E aí ela já levou a Alice, porque ela falou que tinha que ir pro berçário, né? Pra medir, pesar, enfim. E o Leandro acompanha ela. Claro, eu fico, porque eu ainda tenho que terminar a cirurgia. E aí levou ela embora e eu fiquei assim, meu Deus, foi embora, sabe? Eu acabei de conhecer e já levaram embora. Mas tem que levar, né? Tem que fazer tudo direitinho e o Leandro tava junto, então não tinha problema. E eu fiquei ali, a médica conversando comigo, você viu que meninona, né? Tá tudo bem com ela. E eu vi, né, que tava tudo bem, é muito bom, é muito gostoso. E eu olhava pro anestesista e ele sorria pra mim, e eu escutava a minha médica falando. Ter ela ali comigo foi muito tranquilizador, porque apesar de todo o meu medo, eu tinha confiança de que ia dar tudo certo, porque ela tava ali. E valeu a pena insistir em fazer com ela. E aí ela falou que aí ela ia limpar e fechar e tudo mais. E eu fiquei ali, foi muito rápido pra mim, eu não sei. A Alice nasceu 9h35, eu saí da sala de cirurgia, era 10 horas, mas parece que foi coisa de 2 minutos. Porque você fica com tanta coisa na cabeça que você nem percebe o tempo passar. E aí chegou uma amiga da minha médica, um pouco no finalzinho assim, não sabia que você estava aqui, e começaram a conversar. É muito interessante, porque para eles é um dia normal, né? Pra gente é um evento. Então é até estranho, né, que eles conversem assim, coisas do cotidiano. E ela começou a conversar e tal, a hora que terminou, essa amiga dela falou assim, nossa, ficou pequeno, ficou muito bom. Aí a Clara falou, olha, tá vendo? Ela falou que ficou muito bom a cicatriz aqui, né, o corte fechadinho. Eu, que bom, né? Uma notícia boa. E aí terminando, eles tiram todas as coisas de mim, me soltam e meu rosto tava coçando, coçando, coçando demais. Eu tava louca pra me soltar, pra começar a coçar. E eu não sabia o que era aquilo, mas é por conta da anestesia, faz coçar o corpo. E o meu foi principalmente no olho, assim, dava muita vontade de coçar o olho. E aí eu fui pra uma sala de recuperação. Nessa sala, assim, eu vou na mesma... Como é que fala? Na mesma caminha, né? Porque aí eu não posso me mexer, mesma maca. Eles me colocam lá, aí acho que colocaram um medicamento, eu não tenho certeza, não lembro muito bem. E eu fico lá quietinha, eu tava deitada. E logo em seguida a Alice já veio no bercinho, ficou assim do meu lado. E eu olhava pra ela assim, meio que, nossa, é minha mesmo? É um tempo interessante a sala de recuperação, porque é você e ela, nem o médico falando com você, nem o enfermeiro falando com você. Então é um tempo para cair a ficha, é bem interessante. Eu tenho que ficar lá até eu conseguir dobrar a perna. E no momento eu não estava conseguindo fazer nada com a perna. Então eu pensei, bom, eu vou aproveitar para dormir, porque eu tô precisando, agora eu não tô sentindo dor. E é o que eu tentei fazer, mas é uma sala que tem muita movimentação, muita coisa acontece, tem muita gente ali, então você não consegue se desligar, e sem contar que o neném tá do seu lado. E no meu caso, a Alice chora muito, ela gritava. Até o pessoal vê, nossa, né, que pulmão. E ela tava de touquinha, de sapatinho, enrolada em cobertor. E ela virou, tirou o cobertor, tirou a touca, tirou o sapato. Eu tive que chamar a enfermeira, porque, coitada, tava frio, né, pra ela, acabou de nascer. A enfermeira, nossa, como ela fez isso? Você tirou dela a touquinha? Eu, não, eu nem me mexi, como é que eu vou
fazer isso com ela. Aí a enfermeira arrumou de novo, mas ela tirava de novo. Aí tem gente que falou assim, nossa, isso aqui não é um recém-nascido. E eu via neném de outras pessoas tudo quietinho, né? Ok, mas até ali eu não tava batendo muito bem, eu percebo hoje que eu estava muito grogue. Mas eu consegui dar uma dormida, aí um tempinho depois, eu nem sei quanto tempo depois exatamente, já veio uma enfermeira e falou assim, vamos dar de mamar? Eu falei, nossa, mas já? Assim? Né? Nem me recuperei? Vamos, né? Aí ela levantou a cama pra eu ficar meio sentada, eu fiquei preocupada, porque eu tinha acabado de ser cortada. E o povo me levanta assim. Mas ela me levantou, meio inclinadinha, né? E aí já pegou o neném, já colocou no meu braço, aí eu falei, ah, que lindinho, né? Mas era meio estranho, porque o meu braço tava meio dormente também, eu ainda tava coçando demais, o tempo todo coçando. E aquele negócio na minha mão, assim, que doía, incomodava. Mas aí ela foi me ensinar, ela falou assim, você tem colostro? Colostro é o que vem antes do leite, né? Aí eu falei assim, ah, não sei, porque eu tinha apertado em casa, mas saía assim 1, 2 gotas, né? Aí ela apertou, saiu 1, 2 gotas, falou assim, você tem bastante. Eu disse, ah, ok, se isso é bastante, não, beleza, né? E aí ela me ensinou, né? Pôs a mão e já vai encaixando o neném e falou, faz assim, faz assado. Eu, tá bom. E aí ela pegou, né? É um pouco difícil, mas porque eu tava grogue também, então você não assimila muito bem, você não tá com um bom reflexo. Mas ela ajudou, a neném deu uma mamadinha, ficou um tempo ali, eu nem sei quanto tempo também. Depois ela voltou pro bercinho e aí eu fiquei ali quietinha de novo, né, pra tentar dormir de novo. E eu acho que eu conversei até com algumas pessoas, eu lembro que eu vi uma moça no canto assim, que eu tinha conversado com ela quando eu tava esperando pra subir pra internação, e eu vi que ela chegou e o neném dela chegou também. E é legal, né? Porque eu tinha visto ela grávida e eu vi que o neném dela tava bem. Achei super legal isso. E eu não sei o que aconteceu exatamente lá. Eu lembro que tinha uma moça também que não tava muito bem, que eles estavam dando morfina pra ela. Eu fiquei até assustada. E me falaram, né, que ela era meio que uma emergência, mas não aconteceu nada com a moça. E aí eu fui tentando dobrar a perna como me pediram. Uma hora que eu consegui lá, eu falei assim, então tá, agora você vai subir pro quarto. E eu tava bem de frente pro relógio, e eu conseguia ver que já tinha começado o horário de visita. Eu tava pensando nisso, porque começava 1 hora da tarde. E era 1 e pouquinho, falaram que eu ia subir. Aí tava eu e mais 2 esperando, porque tinham liberado a gente pra subir. Então tava esperando vir o enfermeiro pra levar. Na hora que ele veio, ele colocou a Alice, pegou ela do bercinho, colocou no meio da minha perna, né? Pediu pra eu dobrar a perna tipo borboletinha. Colocou no meio da minha perna, eu fiquei um pouco mais deitada. E a gente fez o mesmo caminho de volta na maca. E eu meio assim, né? Nossa, eu queria pôr a mão nela, né? E não dava muito bem, porque ainda tava difícil me mexer. E eu também não queria abusar, né? De jeito nenhum me mexer, assim, fazer força com a barriga. Mas pelo menos ela tava segura, eu sabia que não ia cair dali. Eu vi que ele fez isso com todo mundo e tava bem encaixadinha, não tinha problema. E quentinha. E aí a gente saiu do elevador. No que eu saí, eu olhei assim pro lado e tava lá, olhei pra esse lado, que eu tava ao contrário, eu não lembro. Eu sei que tava ali no banquinho o meu irmão e a Mariana, que é uma amiga de muito tempo. E eu gostei muito de ver os dois, sabe? Porque, nossa, que legal, já tem gente aqui. E são pessoas super especiais pra mim. E é legal ver um rosto assim conhecido. E eles já olharam pra mim, olharam pra Alice. Eu vi o olhinho deles brilhando. E aí o enfermeiro foi me levando, porque o meu quarto era o último no corredor. Eu adorei isso. Porque ficou super tranquilo, eu podia deixar a porta aberta, não ficava passando gente. Dava uma respirada, né? Não ficava muito quente, nem muito frio. E o meu era o último, então antes a gente parou no meio do caminho no berçário, porque ela tem que passar pelo berçário para dar a primeira higienizada.
Então a gente parou ali, ela ficou e eu continuei pro quarto. Chegando lá no quarto, eu também tinha que passar pra cama do quarto. Falei, oi? Não vou conseguir. Mas, de novo, ele falou assim, não, dessa vez você não faz muita força, a gente que levanta você. E aí veio mais alguém, nem me lembro quem. E eles me levantaram praticamente o lençol, né? Eu só dei uma ajuda com a mão, assim, braço, mas nada de mexer perna direito. E aí eu fui pra outra cama. E lá eu fiquei meio sentada também, meio inclinada. E aí dali a pouco veio o meu irmão e a Mariana. E a neném ficou no berçário, né? Eles tinham parado ali pra ver, porque tem o vidro, né? Eles deram uma olhadinha. E aí eu falei, eu não sei quanto tempo ela vai ficar lá. Eu não sei como funciona, né? E o meu irmão, ele ia trabalhar ainda, coitado. Ele desceu pra ir embora sem ver. Mas a Mariana logo em seguida, a neném já subiu, a Má viu, depois subiu a minha cunhada, a Thaís, que é esposa do meu irmão, minha amiga. E aí as duas foram as primeiras, assim, a primeira foi a Mariana, né, que pegou ela no colo. E foi muito interessante, foi uma coisa muito diferente, porque as pessoas me parabenizavam e iam lá pra ver ela, claro, já me conhecem. E é estranho, porque estão te parabenizando pelo que exatamente, né? Tipo, eu não consegui fazer o parto que eu queria, eu não fui forte o suficiente para aquilo. Eu não digo nem forte, porque no caso eu não fiz porque ela não desceu. Então foi meio que uma complicação. Não foi nem a questão de não aguentar dor nem nada. Porque depois que eu fiquei sabendo que eu já tinha 5 centímetros, que aquela dor já era uma super dor, eu até fiquei mais calma. Nossa, eu tô aguentando essa dor, então. Tô aguentando a dilatação e eu tô bem. Então eu ia conseguir fazer, eu ia conseguir aguentar a dor na hora mesmo do parto, de fazer força. Mas enfim, não foi. E foi muito legal que logo em seguida começou o horário de visita. Porque eu até que tava me sentindo bem. Mas depois, como eu falei, né? Quando eu tava em casa, eu percebi que eu tava meio grogue lá. Mas eu tava bem, eu tava conversando, eu não tava com dor. Lógico, eu tava tomando Tramal na veia, acho que era Tramal que eu comecei a tomar. E logo veio comida, eu tava louca pra comer alguma coisa. E a comida foi ótima, né? Um pãozinho com chazinho, eu adoro isso. Então, assim, eu tava muito contente, porque eu olhava e ela tava ali, bonitinha, e berrava, mas ela gritava muito. E eu via os nenês de outras pessoas que não gritavam. Depois de um tempo, acho que depois de umas 2, 3 horas, subiu uma outra moça no mesmo quarto que eu, que eram 2 por quarto. E o neném dela nem fazia barulho. E a Alice gritava. Eu falei, nossa, daqui a pouco essa mulher vai me dar as contas, né? Vai mandar eu embora. Mas não, ela foi super gente fina. E aí subiu um monte de gente pra visitar. Visitei até 8 da noite. Até 8 da noite subiu gente pra visitar. Eu achei legal, é gostoso receber esse carinho, é gostoso ver a cara das pessoas, né? Foi ótimo ver a hora que a minha irmã viu a Alice, conheceu, que pegou no colo. Na hora que o Leandro pôde pegar ela, né? Porque antes ele não pôde, ele só acompanhou. E eu deitada, ele olhando, eu falei, pega ela. Ele nem sabia como. Ele fazia assim com a mão, eu falei, pega embaixo do braço. Aí ele pegou, foi na marra mesmo e acho que assim foi bom. Hoje ele tá se dando super bem já em pegar ela. E minha mãe, na hora que ela viu, sabe, foi... Cada momento, cada pessoa que entrou lá foi um momento muito bonito pra mim. Foi emocionante. E depois eu descobri que podia ficar um acompanhante, eu achei que não podia. Aí a minha mãe ficou comigo, né, eu achei ótimo. Quando foi umas 9 da noite, veio uma enfermeira e falou assim, agora a gente vai... Eu não sei se é enfermeira, na verdade, eu acho que sim. Falou assim, agora a gente vai tomar banho. Oi? Sério? Tipo, faz 12 horas só que me cortaram, eu já vou levantar, eu posso? Não, pode. Então tá, você tá dizendo, né? Aí eu fui com todo o cuidado do mundo, levantei, peguei a roupa que eu tinha levado, né? Eu tinha levado
calcinha pós-parto. Ainda não queria pôr a cinta porque podia... Era difícil colocar, né? Eu perguntei, ela falou assim, olha, é muito difícil você colocar agora, porque você não consegue levantar e abaixar muito bem. Então, se tiver só uma calcinha mais larguinha, é melhor. Então, eu peguei uma pós-parto que eu tinha comprado, coloquei. Mas fui, tomei banho, lavei a cabeça, lavei o corpo, fui ao banheiro e elas me ajudaram, claro. Mas eu consegui fazer isso, consegui ir andando, voltar andando. Já consegui, eu jantei e dava de mamar pra neném sempre que ela pedia, e vinha a enfermeira também, falou assim, você já deu de mamar? Vamos lá, vou te ajudar. Então eu acho que umas 4 ou 5 vieram me ajudar durante o tempo que eu tava lá. Algumas vezes eu já dei sozinha, né? E tava dando certo, porque ela tava mamando, tava saindo, né? Dava pra ver na boquinha assim que tava saindo. E depois ela relaxava, então tava tudo bem. E é legal porque de noite toda hora vinha alguém pra colocar remédio, né? Pra trocar. E eu tive que colocar aqui no braço o soro, porque quando eu pegava ela pra mamar, logo lá na sala de recuperação, soltou. E ficava saindo muito sangue e tal, aí colocaram aqui e ficou. Só que é um lugar mais difícil, porque eu não podia dobrar o braço que parava de pingar. Então eu tinha que ficar com ele esticado. Aí quando ela ia mamar, eu até dava uma dobradinha e parava de vir remédio. Mas aí logo em seguida eu tinha que dar uma esticadinha de novo. E ficar olhando o tempo todo se o remédio estava descendo. E era assim, era soro, era tramal, era profenide, sei lá. Depois, no dia seguinte, a médica já liberou via oral. Então, tiraram aquele negócio. Até agora eu ainda tenho a marquinha aqui. Tá frio, não vou mostrar. Mas é só um pontinho, né? Mas também sangrava pra caramba por ser na dobra. De ficar fazendo assim. Lógico, é um furo em você, né? Então, por cima do micropóreo, assim, eu via que tava saindo sanguinho, né? Mas é bem menos dolorido do que na mão. Super tranquilo. E aí, isso foi no primeiro dia, ela acordou várias vezes de noite, então já começou por aí, né? No dia seguinte veio mais gente me visitar, minha mãe saiu cedo, né? Porque tinha que trabalhar, mas depois ela ia ficar comigo. E foi tudo muito gostoso, eu gostei muito de ficar lá no hospital, isso é estranho, mas eu gostei, porque eu tava só me dedicando a mim e a ela. Era muito gostoso isso. E vinha comida na hora certa, e eu tinha que me preocupar em tomar banho. Então, era bem bacana. Bom, no dia seguinte, a minha mãe foi trabalhar. E eu fiquei ali, ia receber mais umas visitas, né? Imaginei. As visitas começavam 1 hora, então eu tive toda a manhã, só eu e a Alice. E foi bem tranquilo, recém-nascida, apesar dela, quando ela chorava berrando, ela ficou bastante tempo dormindo, né? Então eu tive tempo de tomar banho, eu consegui me arrumar, eu consegui comer, isso foi tranquilo. O difícil mesmo era levantar da cama e sentar na cama e começava a doer a bunda. Porque você fica muito tempo sentado. E aí dói até agora. Porque eu ainda fico muito tempo sentada, né? Pra dar de mamar, ficar com ela no colo. Então dói de um jeito assim, nossa, você não tem mais o ossinho cóccix, parece que estraçalhou ele. Fica até dormente. Mas tranquilo, passa. E o difícil era ficar sozinha, porque quando ela queria mamar, por exemplo, tinha que pegar ela no colo e com ela no colo subir na cama ou sentar na poltrona de amamentar. E como eu estava com o corte, isso dificultava um pouco, porque não dava para fazer muita força. Não podia, né? Então era uma coisa um pouco mais complicadinha, mas mesmo assim eu fiz, né? E sabe como é? Deu certo. E aí algumas pessoas foram me visitar nesse dia também. À noite minha mãe foi lá de novo.
dormiu comigo de novo, ela acordou várias vezes de noite. Mas o bom é que ela tava ali pra me ajudar. E o simples fato de pegar a Alice no bercinho e colocar no meu colo já me ajudava muito. Pra eu não ter que descer e subir de novo, porque eu preciso de escadinha, né? A cama é mais alta, não é a cama normal, é a cama de hospital. Mas foi muito gostoso. E chegou no outro dia, na quinta-feira, de manhã, né? Dia 22. Eu achei que já ia ser liberada. Logo veio o médico. Todo dia de manhã vem o pediatra para falar como é que a Alice tá. Vem também a enfermeira para falar como é que eu tô. E aí falando que tava tudo bem, não sei o que, passando as informações. E eu não comentei, ela nasceu com 49 centímetros e 3 quilos 560 gramas. E era assim, gordinha, grandinha, né? É muito bom quando a gente tem informações desse tipo, porque você pensa, nossa, que bom, ela veio com saúde, eu consegui gerar uma vida saudável. E saber que deu tudo certo com o teste do olhinho, o teste do pezinho, o teste do pezinho sai daqui 30 dias, né? Da orelhinha. É bom você ouvir, olha, tá tudo bem. É muito gostoso isso. Até nesse dia, acho que foi no dia anterior, falaram pra eu descer com ela pro teste do ouvidinho. Eu tava sozinha, foi antes de começar o horário de visita. Foi na quarta-feira. Aí eu tava trocada, né, tudo bem. Eu peguei o bercinho, que lá você não pode andar com o bebê no colo, né, você tem que ir empurrando o bercinho. Coloquei ela no bercinho e fui andando devagarzinho lá, no meu passinho de elefante. Aí tinha que pegar o elevador, descer. Eu tava no meio do caminho, o meu namorado chegou, o Leandro chegou, ele desceu comigo também. A gente fez o teste da orelhinha, que é um aparelhinho que coloca de um lado, aí mede, tipo um celularzinho, depois põe do outro, mede também, tudo certo, pode subir. Então foi assim. Aí eu voltei, ele ficou lá comigo um tempo, e isso foi na quarta. Bom, aí na quinta veio o pediatra, né? Eu não lembro se foi ele que deu primeiro a alta para ela ou se a minha veio primeiro, eu não me lembro. Mas ele deu alta para ela, só recomendando tomar uns 3 a 5 dias de sol, por conta daquele probleminha que quase todo bebê tem, que chama icterícia, que fica amarelinho, sabe? Ela não nasceu, no dia que ela nasceu ela não tava assim. Ela ficou mais amarelinha no dia de ir embora mesmo. E no dia seguinte, na sexta-feira, em casa, ela já estava mais amarelinha do que antes. Mas não tanto, né? Tava até que normalzinho. Como diz o médico, era comum. É comum isso acontecer. Era só dar banho de sol. Ok. E a minha médica veio depois, né? Ela foi na quarta me ver também. E aí na quinta ela apareceu pra ver como eu estava. E aí ela só recomendou remédio para dor, o bioprofenid, lisador e um remédio para gases. Porque dói, se você tá com um corte dói ter gases, então se tivesse era para tomar e é comum isso acontecer. Que aliás, é meio chato falar, mas eu tive muito e não doeu. No próprio hospital mesmo não doeu, eu não sei. Eu tava tomando remédio, tava tomando até metamocil eu tomei para fazer o intestino voltar a funcionar. Eles me deram uma mão para comer lá, para voltar a funcionar o intestino e não doeu. Nem aqui em casa também não doeu. Mas eu tomei o remédio direitinho, tomei alisador também. E aí, quando foi uma hora mais ou menos, o Leandro foi lá para buscar a gente, ele já tava com a cadeirinha no carro. E aí eu saí do quarto, meio triste, porque foi um momento muito gostoso que eu passei lá naquele quarto. Foram os primeiros momentos da vida da Alice que vão ficar marcados, sabe? Foi muito bom. Foi emocionante
inesquecível, foi uma aventura. Eu recebi um monte de gente que eu gosto muito lá pra conhecerem ela pela primeira vez, né? Se é conhecer pela primeira vez, mas pra conhecer ela. E então assim, eu olhei pro quarto falando tchau, mas foi um tchau muito gostoso. Eu tenho boas lembranças de lá. E de lá a gente passou no postinho para tentar dar a vacina BCG nela. Um médico tinha dito que podia dar até 10 dias, o outro falou que o quanto antes melhor. Enfim, a gente estava saindo mesmo, então vamos passar lá, já vamos aproveitar. Só que não deu para dar vacina porque o postinho só dava vacina de terça e sexta. E era uma quinta, então tinha que ser no dia seguinte. Mas tudo bem. Aí a gente voltou para casa e chegamos em casa com a Alice, que é uma fofa. E hoje faz 15 dias que eu tô com ela e eu vou mostrar ela pra vocês. Gente, a Alice tá dormindo. Eu esperei pra ver se ela acordava pra mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar dormindo mesmo. E depois tem mais fotinhos, depois ela vai aparecer em outros vídeos. Vou colocar umas fotinhos antes também, pra vocês darem uma olhadinha, porque ela de olho aberto é uma fofa. Claro que eu vou falar isso, né? Mas vou mostrar ela pra vocês dormindo, tá? Vamos lá. Vou acender a luz. Ela tá no carrinho agora. Pronto. Vamos lá. Meu bebezinho mais lindo, dormindo. Hoje ela tá conseguindo dormir bem. Olha, coisa mais fofa, gente. Muito fofa, né? A mãozinha. Será que vai acordar? Bom, gente, essa é a Alice. Vocês já conheceram. Deixa eu sair daqui pra dormir sossegada, tadinha. Porque ontem ela chorou muito, então hoje tô achando ótimo que ela tá conseguindo descansar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei explicar o máximo possível como foi. Não querendo dar dica pra ninguém, mas pra contar a minha experiência. Porque é uma coisa que eu gosto muito de ver quando eu vejo algumas pessoas colocando no YouTube, né? Falando da experiência que tiveram. Principalmente, como eu já falei desde o primeiro vídeo da Flávia Kalina, eu gosto muito de ver os vídeos dela. Então, a mesma ideia, é mais pra contar como foi, porque cada um tem uma história diferente. Então, quem gostou, curte, comenta e eu vou adorar. Beijo. E o beijo da Alice agora não vem mais daqui, vem de lá.